Olá, aqui é o professor Clayton. Hoje, a disciplina tratada de Geografia, o tema Construção da Hegemonia Europeia e Ocidental, destinada a alunos do nono ano do ensino fundamental. O objetivo é questionar a visão eurocêntrica do mundo e a habilidade do currículo paulista trabalhada será analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. Os tópicos trabalhados nessa aula serão criação do Ocidente e Oriente, antiguidade e grandes navegações, hegemonia econômica, a Revolução Industrial, hegemonia política, o pós-Revolução Francesa, imperialismos e nacionalismos, unificações alemã e italiana, Primeira e Segunda Guerras Mundiais e Guerra Fria. A construção da noção de Ocidente e Oriente ela é anterior ao período colonial, ou seja, anterior às grandes navegações. Ela surge ali na antiguidade greco-romana. Primeiro com os gregos. Em luta com os persas, os gregos habitavam a parte europeia ou ocidental do planeta e os persas o Oriente Próximo. Depois, com a divisão do Império Romano em 395 d.C., a parte ocidental ficou em Roma, ou seja, a parte europeia, e Constantinopla ficou na parte oriental, que é mais próximo ao Oriente Próximo também ali, né, onde hoje é Istambul. Com o advento das grandes navegações, há também um aumento do domínio europeu e ocidental no mundo, na modernidade. Essa disseminação da cultura europeia, através de valores, da noção de democracia europeia, religião, entre outros, ela traz essa falsa noção de superioridade diante de outras culturas. Ou seja, a cultura europeia e os europeus, eles acreditavam ser mais avançados que outras culturas do mundo. Por isso, a questão da dominação, né, é uma justificativa da dominação. Porém, nós sabemos que a cultura, ela é construída. E se ela é uma construção, ela pode também ser desconstruída. Isto é, não existe cultura superior a outra, o que existe são culturas diferentes. O século XVIII ele traz várias formas de pensamentos diferentes do que havia ali na modernidade, ou seja, o antigo regime. E a Revolução Industrial ela também traz uma nova forma de se produzir no mundo, diferente do que acontecia na modernidade. Isto é, a Revolução Industrial e Científica do século XIX e XX e a política imperialista que se formou após isso tratou de atenuar a ideia de superioridade dos países europeus, como justificativa dominar novos territórios, principalmente depois da perda das colônias pelos países europeus ali no século XVIII e século XIX. O mapa mostra as zonas dominadas por países europeus em 1885, isto é, depois da Conferência de Berlim. Mostra também os Estados Unidos despontando como uma potência, depois da sua Guerra de Secessão, e mostra principalmente o início da dominação do território africano e dos territórios asiáticos, pelos europeus ali, caracterizando o neocolonialismo. A Revolução Francesa de 1789 abre espaço para mudanças estruturais em todo o planeta. O pensamento iluminista, focado principalmente na questão do liberalismo, coloca em xeque a política absolutista que vigorava até então. O pós-revolução é marcado pela ascensão de Napoleão Bonaparte, que entra em conflito com outras potências europeias, como a Inglaterra, em busca de maior domínio político e econômico no território europeu. Sua política expansionista aumenta a tensão entre as nações. O mapa mostra a política imperialista de Napoleão Bonaparte, através do bloqueio continental contra a Inglaterra. O Congresso de Viena e a Santa Aliança acontecem após a derrota de Napoleão Bonaparte. Devolve à França um rei absolutista, redesenha o mapa europeu, destitui territórios franceses. O ato faz com que as tensões entre as potências aumentem ainda mais e deflagra a revolta francesa através do crescimento do sentimento nacionalista. Com a intenção de aumentar suas zonas de influência e de poder, a Prússia inicia seu processo de unificação alemã já no século XIX, incomodando a França principalmente, pois ameaçava sua zona de influência no Mediterrâneo, motivo para o início da Guerra Franco-Prussiana. A Itália também inicia seu processo de unificação, anexando os territórios da Península Itálica. Este mapa mostra o processo de unificação alemã, como foi conquistando territórios durante o século XIX. Com a expansão das políticas imperialistas no século XIX, a indústria bélica passa a ter um papel crucial, ora garantindo a defesa de soberania sobre os territórios, ora mostrando a superioridade das nações que investiam nelas. O neocolonialismo é a grande característica do imperialismo que se desenvolveu durante este século, que retaliou escancaradamente territórios africanos entre as potências europeias e Estados Unidos, além da disputa por zonas de influência na Ásia. Acontece também a formação de tratados e alianças durante esse período, que se mostrarão no primeiro conflito mundial do século XX.
O mapa demonstra a retaliação que aconteceu na África após a Conferência de Berlim, mostrando os territórios sob os domínios dos europeus principalmente. O processo de descolonização afroasiática acontece somente depois da Segunda Guerra Mundial, onde esses países buscam a sua independência. O século XX é considerado o século dos extremos, destacando os dois grandes conflitos mundiais. O imperialismo e o nacionalismo são os grandes atores, podendo ser vistos na Revolução Russa de 1917, na busca de recuperação de territórios pela França que foram perdidos na Guerra Franco-Prussiana, e nas políticas expansionistas da Tríplice Aliança e Tríplice Entente. No final do conflito, os Estados Unidos despontam como grande potência, ajudando a Tríplice Entente na vitória. A década de 20 e 30 deste século é marcada pelo avanço do nacionalismo e de políticas autoritárias, com inspirações no nazismo alemão e no fascismo italiano. O imperialismo através da invasão de territórios na África e Europa pelos alemães e italianos demonstra que o Tratado de Versalhes assinado na derrota após a Primeira Guerra não havia surtido muito efeito, aumentando novamente a tensão entre as potências e deflagrando em 1939 a Segunda Guerra Mundial. As consequências da Segunda Guerra Mundial são devastadoras, mas mesmo diante das feridas, o mundo ainda caminha para mais conflitos, tendo como principal cunho as ideologias capitalistas e socialistas entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria é marcada por conflitos indiretos, como a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Guerra das Coreias e a Guerra do Vietnã. A geopolítica é fortemente destacada. A Alemanha acaba tendo seu território dividido entre o lado capitalista, a oeste, e socialista a leste, tendo o Muro de Berlim construído. O mapa mostra como agia a geopolítica das duas ideologias, principalmente no que tange a disputa por zonas de influência.